Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Iniciando aqui nossa quarta aula de História Eclesiástica 2. Já oramos, como é de costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz a todos. Amém. Boa noite, graças a paz a todos. Graça e paz. É com muita alegria que estamos tratando desse assunto tão importante, que é a Idade Média, principalmente aqui a alta, no caso, chamado por alguns historiadores Idade Média. E na última aula nós falamos sobre o papado. Não terminamos. Fiz uma abordagem mais voltada ao contexto que eles viviam, mostrando ali que aquele contexto foi um contexto muito difícil. Por outro lado, hoje nós vamos continuar e hoje nós estaremos focando mais nos personagens em si e nas doutrinas. Então, hoje, nós estaremos trabalhando no nosso livro-texto, vamos lê-lo bastante, livro do Justo Gonzalez. Estarei trabalhando também um pouco dentro daquele material que é a História da Igreja em Quadros. Quero fazer ali um apanhado, uma síntese com vocês. Depois pegarei um outro livro que é a História da Igreja Cristã. Nós estaremos trabalhando no capítulo 12. Eu achei que aquela síntese foi muito feliz. Eu quero, inclusive, estar lendo uma boa parte da nossa aula, vai ser baseada ali. Depois, quero fazer uma breve leitura aqui do livro Cristianismo através dos séculos. E, por último, estarei pegando o material do nosso irmão Juliano, e nesse material do Juliano, nós estaremos, então, falando um pouco sobre conhecimento e teologia. Nosso irmão Juliano, ele tem um Juliano Reis no site Pão Evangelho, é a aula 21, que eu achei muito boa, eu vou pegar emprestado aqui, está público, está na internet, então eu tomei a liberdade de pegar os slides da aula dele, para a gente fazer um apanhado aqui, juntamente com a apostila dele, que é a apostila que ele se baseia nessa aula, inclusive. E é uma apostila, uma síntese muito boa, então eu quero poder hoje estar usando esse material com vocês, para a gente poder aqui trabalhar junto sobre essa temática tão importante. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Já oramos, como eu disse, como é de costume. As nossas aulas estão sendo gravadas para que os irmãos possam ouvir de novo ou assistir novamente para poder se aprofundar mais nesses temas. Gosto muito de usar o termo ruminar. Estudar é ruminar. Depois de aprender uma aula, a gente estuda sobre ela, ou seja, a gente faz esse processo, né, de como da ovelha, de ruminar. Então, eu não tenho dúvida que Deus vai estar abençoando cada um de nós. Essas aulas também são gravadas para que aqueles irmãos que no futuro desejarem fazer o nosso curso em EAD possam estar utilizando esse material. E também os irmãos de outras igrejas e denominações que porventura conhecerem o nosso material nas redes sociais, quem assistir essas aulas possam estar sendo abençoados com essa literatura, com esses temas, com essas propostas. E, quem sabe assim, mesmo não sendo aluno do nosso seminário, possam edificar as suas igrejas, tá bom? Então, por isso que nós gravamos. Vamos lá, meus irmãos. Então, como é costume nosso, vamos ler um texto bíblico, vou até compartilhar aqui com vocês. Apocalipse, capítulo de número 22, Apocalipse 22, versículos de número 19. Texto muito conhecido, mas um texto muito desafiador. Vou compartilhar aqui com vocês na minha tela. Minha Bíblia em Kindle. O irmão que desejar pode ler para nós. Versículo 19 de Apocalipse, capítulo de número 22. Se alguém tirar Desculpa, qualquer... irmão Júnior, por favor. Tá.
Pode prosseguir. Não imagina, por favor. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Amém. O texto de Apocalipse é óbvio, né? Quando ele fala do livro desta profecia, ele está sendo específico de uma forma clara com aquilo que Deus estava revelando, mas nós entendemos também que o Espírito Santo estava querendo dizer não apenas só desse livro, mas sim de toda a profecia. Porque nós vemos, como aprendemos em hermenêutica, que esse texto ele se repete também de várias formas e de várias maneiras em toda a Bíblia. Jesus mesmo dizendo, ai daquele que alterasse um i ou um til. E o i, no hebraico, ele é literalmente quase como um ponto bem parecido com as letras do alfabeto, no caso as vogais que os maçoretas incluíram no alfabeto hebraico. Eu não sei se você sabe, mas o alfabeto hebraico ele não tem vogais. Então se lê o hebraico sem as vogais. No passar dos séculos, e principalmente com a dificuldade de se ler no hebraico, porque quem é nativo aprende desde cedo a ler, então, imaginem, irmãos, para nós brasileiros, que temos como língua materna o português, não, quase que impossível de imaginarmos um vocabulário em que não tenha vogais, só consoantes. Mas o hebraico é assim. E com os séculos, e para facilitar as outras culturas, os maçoretas eles colocaram pontinhos debaixo das consoantes. Então, hoje, quando se lê, inclusive, em muitas Bíblias, você vai ver, em algumas Bíblias, ela literalmente só com consoantes, e em outras Bíblias, consoantes e vogais. Quando a gente estuda a língua hebraica, nós aprendemos das duas formas. Mas o i, no caso, dentro do vocabulário hebraico, ele é tido como uma consoante. E ele é literalmente um pontinho, ou seja, é a menor letra, no caso, do vocabulário hebraico. Então, Jesus também foi enfático. Jesus, por várias vezes, disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E a gente vê Deus sendo contundente sobre essa questão da preservação da sua revelação. E aqui, esse texto ele deixa muito bem claro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus vai acrescentar sobre ele sentenças. E se tirar alguma coisa, Deus vai tirar dele também. Leia para nós, Júnior, o versículo 18 também, por gentileza. Na realidade, eu me esqueci, era o 18 e o 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E o 19 mais uma vez. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Então, meus irmãos, é muito sério isso. Todo crente jamais poderia alterar sequer uma única porção. Eu quero ler mais um texto também que está aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Leia para nós, Júnior, por gentileza. 3, 1. Meus irmãos. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Ou seja, o próprio irmão de Jesus consanguíneo está dizendo, está indicando, não queiram ser mestres. Não porque isso não seja nobre, porque o próprio Paulo disse que quem almeja o episcopado, ou seja, o pastorado, o bispo, ou o presbitério, como nós sabemos que eram os três termos usados, pastor, episcopos, ou bispos e presbítero, são os três termos sendo usados para o pastorado.
quem deseja uma excelente obra almeja. Mas, e agora vem Tiago e diz, não sejais muito de vós, mestres. Por que não? Porque aqui ele está dizendo, olha, cuidado, se você está querendo desejar isso, saiba que você terá um juízo muito mais severo. Eu costumo dizer muito na igreja, nós pastores passaremos por 2 juízos. Pessoal, aquele que Deus cobrará de nós, e o coletivo, porque Deus nos deu alma para cuidar. E Jesus, certa ocasião, também disse que quem alterasse algum desses mandamentos e ensinasse, seria considerado menor no reino dos céus. Ali, eu diria até uma sentença mais branda. Mas nós temos outras sentenças, como foi a de Apocalipse agora, que é muito severa. E por que eu estou falando tudo isso aqui, irmãos? Porque a gente vai falar do papado. E a gente não tem como dizer aqui, eles erraram e erraram muito, então a gente só lamenta o porquê eles se enveredaram para para o romanismo, como chamamos. E é uma pena. Nunca deveria ter sido assim. Sabendo que Deus usa pecadores e pessoas falhas, mas jamais era para ser dessa forma. Tá bom? Beleza, meus irmãos, tudo bem? Vamos lá, vamos trabalhar? Temos muita coisa para a gente trabalhar hoje, né? Como eu disse para vocês. Vamos continuar estudando aqui sobre os papas. E hoje, para que a gente tenha assim um trabalho bem, eu diria, bem coeso, bem significativo, vamos mergulhar bastante aqui no material, inclusive do Justo Gonzalez. Tá bom, meus irmãos? Material do Justo Gonzalez. Tá? Nós estaremos trabalhando aqui em cima do livro, texto, capítulo 3. Então, podem abrir aí, capítulo 3. Capítulo 3. Que página que é do livro de vocês, meus irmãos? Pastor, qual que é o título do capítulo? A Era das Trevas, né? Volume 3. É o papado, né? Tá. Papado, É o papado, né? Ah, ok. No meu aqui eu tô no digital aqui, né? Aquele PDF é 61. Tá. 1262. Então, vamos lá. Papado. Aqui, 61. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas páginas também, só para a gente facilitar aqui na nossa aula. Sempre recomendo aos irmãos, né, comprarem as obras originais para abençoar as editoras e os autores, tá bom, meus irmãos? Inclusive, aqui nessa obra, agora você disse, pastor Johnny, e Júnior, qual é a página do capítulo 3? Da Era das Trevas? 262, tá bom? Da minha versão, como o meu livro é o antigo, ainda a obra antiga, é página 61. Então vamos lá, meus irmãos. A gente já leu um pouco, né, a origem do papado. Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, rapidamente. Vamos fazer uma leitura, tentar fazer uma leitura rápida aqui. Irmãos, como vocês sabem, né, o material que nós estamos estudando é um material tão vasto e de tanta profundidade, então eu prefiro ler mais um pouco ainda essa obra, os autores que nós estamos usando como livro-texto, até porque eles fazem uma síntese muito boa e dessa forma, além de honrar a obra deles, a gente vai estar aprendendo com eles, tá bom? Porque, de fato, como eu disse para vocês, os nossos irmãos do passado, eles foram muito dedicados, né? Muito, mas muito dedicados. E temos, assim, grandes materiais, tanto da patrística e também de grandes historiadores. Agora, quando eu falo do passado, é que nem Daniel Hopes, que a gente vem usando. Inclusive, hoje, nós não estaremos usando o material do Daniel Hopes, tá? Não é porque eu não quero, não, é porque não vai dar tempo. Ele, inclusive, deixa eu até mostrar aqui para vocês rapidamente, ó, material do Daniel Hopes, ó, olha só. Olha só o que ele escreve sobre o papado, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu aumentar a letra.
para vocês. Ó, o papado e o novo império do Ocidente. Capítulo 7, do segundo volume dele. E olha, ele trata sobre todos esses temas. A igreja diante dos novos perigos. E aí ele vem a igreja diante dos novos perigos. Inclusive, olha que interessante aqui, ó. São Nicolau, o primeiro grande papa medieval. Para ele, o grande primeiro papa medieval é São Nicolau. Interessante, né? A gente vai ver que para o Justo Gonzalez, como para muitos outros escritores, Gregório, né? Gregório I, considerado o grande. Então, aqui nessa obra dele, ele tem ele faz essa citação. Então, não é que eu não queria estar utilizando aqui o material dele hoje, mas é porque não vai dar tempo. E outra coisa, irmãos, uma das coisas, como eu mencionei para vocês nas aulas passadas, nós temos tanto material bom que eu estou tendo que fazer alguns cortes em alguns temas. Hoje, por exemplo, né? Por que eu vou continuar trabalhando do papado? E por que eu estarei fazendo esse foco dentro, especificamente, dos papas e do que eles realizaram e por que eles chegaram e se tornaram o que foram, né? No caso, até como eu mencionei, o romanismo surge com eles. Por que eu estarei abordando isso? É porque nós somos um seminário ortodoxo. Quando estamos tratando desse tema da história da igreja, qual é a tônica principal? Quem são os grandes líderes da igreja? O que eles fizeram? O que a igreja católica se tornou quando ela se torna romana ou ela vem com seus dogmas e vira um romanismo? Tanto a igreja do Ocidente quanto a igreja do Oriente. Por quê? Onde estão as tensões? Então, me entendam, hoje a gente vai fazer aqui uma leitura no texto, e por que eu faço questão de ler o texto? Porque o texto é muito rico, é uma síntese muito boa, principalmente dessas duas obras do Justo Gonzalez e a história da igreja cristã, no capítulo 12, e inclusive é a parte ali do desenvolvimento do poder papal, porque eu achei que eles fizeram uma síntese muito boa, e dentro dessa síntese eu quero estar fazendo alguns contrapontos para a gente refletir. Por quê? Porque vocês um dia, se Deus permitir, serão pastores, missionários, ou quem sabe serão líderes da igreja, protagonistas. E será que muitos de nós aqui não passaremos pelas mesmas tentações que os nossos irmãos ali no início da Idade Média? Será que a gente também não vai ser tentado, ou se não, hoje já não estamos sendo tentados a ter uma igreja mais adequada à forma da sociedade? Será que isso já não está acontecendo conosco? Então, qual que é a minha proposta? É fazer essa avaliação e chegar aqui a algumas conclusões. É claro, vocês sabem que eu sou teólogo, né? Minha área de atuação são mais as linhas pastorais e a teologia sistemática. No entanto, eu me sinto à vontade de fazer isso com vocês. Por quê? Porque mesmo não sendo historiador, então por isso que a gente vai estar seguindo aqui o que esses mestres nos ensinam. Algumas literaturas são melhores do que outras, alguns posicionamentos a gente ouve e avalia, mas na história, uma coisa que eu noto é que sempre o historiador, ele também ali acaba colocando um pouco do DNA dele. Só que ele, como um repórter do tempo, porque o que é o historiador? Ele é um repórter do tempo, aquilo que aconteceu. Ele tenta ser o mais imparcial, mas mesmo assim, a maneira em que ele vai construindo, ele sempre vai construindo, dando ali um pouco do seu parecer, fazendo aqui ali as construções pelo qual ele acha mais coerente, porque nem sempre o material que chega para ele chega com algumas respostas. Então, mesmo que ele seja um repórter do tempo e ele não tente colocar a sua impressão, é normal que, por exemplo, Justo Gonzalez ele vai ter essa linha mais protestante. O historiador católico vai ter uma linha mais romana. E a gente vai chegar nas nossas conclusões, tá bom? A partir do quê? A partir da história, propriamente dito? Não, a partir do que aconteceu na história, mas avaliando a partir da Bíblia. E é isso que eu quero deixar aqui como um propósito para vocês.
Então, a gente vai pegar emprestado a obra desses homens que são clássicos e a gente vai fazer alguns apontamentos. Eu quero destacar. E aí, nisso, eu me sinto mais à vontade, até porque está dentro mais do meu escopo crítico. Né? Vocês sabem, eu gosto de refletir e aqui, irmãos, já de antemão, né? Já de antemão, não pensem em vocês que eu não faço também essas mesmas críticas para nós, protestantes. Vocês sabem disso. Quem está comigo já há um bom tempo sabe disso. Sou muito crítico e eu não quero usar da minha razão humana para criticar sem amor, não. Mas mesmo a reforma protestante, quando a gente olha ela de forma histórica, a gente também tem que questionar alguns pressupostos, a gente tem que fazer essa avaliação crítica, porque, irmãos, a história humana ela se repete. E hoje a gente vai ver isso muito forte aqui, principalmente nas figuras de alguns personagens que eu separei para vocês. Nós hoje vamos trabalhar bastante sobre Leão I e Gregório o Grande, mas depois a gente também vai falar bastante sobre as fraudes piás, ou seriam as fraudes papais, ou as fraudes sagradas. Vamos falar também sobre vários outros teólogos que, durante esse período de Idade Média, surgiram como Isidório de Sevilha, Dioniso Pseudo-Areopagita, alguns importantes centros de conhecimento teológico, como foi na Irlanda, lá em Aachen, com Carlos Magno. Falaremos também sobre alguns debates teológicos que surgiram aí nessa Idade Média e alguns dogmas que vão surgindo, né, ao longo desses períodos, como a questão da ceia do Senhor e a predestinação. A gente vai chegar lá, tá bom? Não tocaremos no assunto de Tomás de Aquino, de propósito, porque não vai dar tempo, mas Tomás de Aquino é 1225 a 1274. Mas uma outra hora a gente vai entrar sobre Tomás de Aquino e a Suma Teológica, porque ele é outro grande pensador também, e ele é importante. E vou tocar num assunto muito curioso também sobre o cativeiro babilônico medieval. Só vou fazer uma citação. Só uma citação, tá bom? Porque dentro do que nós estaremos trabalhando hoje, a gente vai ver que o papado ele passa por pelo menos, fases. 3 fases, que seriam bem curiosas, que é a fase do crescimento, depois a fase da culminante e depois a fase da decadência. O crescimento se dá ali com Gregório I e vai até Gregório VII. A fase culminante é de 1073 a 1216, com Gregório VII, que é conhecido também como Hildebrando, em diante. E a decadência vem com Bonifácio VIII, Papa Bonifácio VIII, no ano de 1303. Eu vou acabar citando um pouco, porque como o tema é papado, eu vou ter que fazer uma síntese. Então, hoje a gente não vai colocar literalmente todos a ideia cronológica. Lembrando que a gente está acabando agora o sétimo século, entrando no 8º século. A partir das próximas aulas, aí eu vou correr um pouco mais, mas eu pretendo hoje estar falando um pouco mais sobre eles. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tudo jóia até aí? Alguma pergunta? Algum comentário? Tranquilo? Então, meus irmãos, uma coisa que ficou para mim, e é um destaque, é uma opinião minha, tá? Nós entendemos que o romanismo ele nasce especificamente pela questão, eu vou chamar aqui de política, tá? Pela questão política. O romanismo, ele, na minha opinião, ao fazer minhas lições de casa, ele se destaca, em primeiro lugar, com essa força por meio da política, ou seja, o poder e a autoridade que ali o líder ele tinha. Então, na minha opinião, e o segundo motivo que o romanismo surge é com a miscelânea do paganismo. Já que ele se torna um líder político, ele não vai contra muitas práticas. Por isso que ele permite certas práticas pagãs e certos acréscimos. Daí nasce aquilo que chamamos de dogmas e de ensinos heréticos. Por que não o contrário? Por que não o paganismo e depois a política? Porque, na minha opinião,
a influência pelo poder foi muito mais acentuada logo no início do papado, como mencionamos na última aula, do que, de fato, o paganismo. O paganismo veio, e eu, inclusive, quando fazia minhas lições de casa, até escrevi assim, que os papas poderiam lidar com o paganismo, e até lidaram com ele, no início. Num primeiro momento, eles até lutaram contra. Mas a política que estava envolvida no paganismo, esse foi o grande problema, ou seja, esse foi o grande calcanhar de Aquiles. Porque já que eles se enveredaram por um lado mais político, mais monárquico, mais voltado ao poder, depois, como que eles iriam lidar com aqueles vândalos pagãos que se converteram? Como que eles iam lidar com essa miscelânea? Então, eles acabam cedendo para o lado pagão. Mas, na realidade, na minha opinião, a questão política foi o grande calcanhar de Aquiles. É a minha opinião, é a minha defesa, tá, meus irmãos? Posso até estar errado, como eu disse, né, os especialistas vão poder fazer apontamentos mais assertivos, quem sabe. Tá bom até aí, meus irmãos? Então, vamos lá. Leão o Grande. Leão o Grande. Quem gostaria de ler? Para nós. Leão o Grande. Eu posso ler. Pode ler? Tá bem para ler hoje, pastor? Tá melhor minha voz. Tá bom, então. Então, pode fazer as honras para nós? Joia. Leão o Grande. Isto podemos ver no caso de Leão I, o Grande, de quem já disse que foi o primeiro papa, no sentido corrente do termo. No próximo capítulo, veremos sua intervenção nas controvérsias cristológicas que dividiram o Oriente durante seu tempo. Ao estudarmos essas controvérsias, a participação de Leão, duas coisas ficam claras. A primeira é que a sua autoridade não era aceita pelas partes em conflito, somente pelo fato de ele ser o bispo de Roma. Enquanto os ventos políticos sopraram na direção contrária, Leão pouco pôde fazer para impor sua doutrina ao restante da igreja, particularmente no Oriente. Quando, por fim, sua doutrina foi aceita, isso não aconteceu porque ele provinha do Papa, mas porque coincidiu com a do partido que, no fim, conseguiu sair vitorioso. A segunda coisa que se nota é que, apesar de Leão não conseguir fazer valer sua autoridade de maneira automática, essa autoridade aumentou por ter sido usada em prol da ortodoxia e da moderação. Portanto, as controvérsias cristológicas, ao mesmo tempo em que revelam que o Papa não tinha jurisdição universal, mostram também como sua autoridade foi aumentando. Porém, enquanto no Oriente duvidava-se de sua autoridade, em Roma e em vizinhanças, essa autoridade se estendia até além dos assuntos tradicionalmente religiosos. Em 452, os hunos, sob o comando de Átila, invadiram a Itália e tomaram e saquearam a cidade de Aquileia. Depois dessa vitória, o caminho para Roma estava aberto, pois a toda a Itália não existia nenhum exército capaz de barrar-lhe o caminho até a velha capital. O imperador do Ocidente era personagem débil e sem recursos, e o Oriente dera a entender que não prestaria nenhum socorro. Nessas circunstâncias, Leão partiu de Roma e foi até o acampamento de Átila, a fim de falar com o chefe bárbaro, a quem todos temiam como o flagelo de Deus. Não sabemos o que Leão disse a Átila. Conta a lenda que quando o Papa se aproximou, junto dele apareceram Pedro e Paulo, ameaçando Átila com uma espada. Fato é que Átila, depois desse encontro com Leão, abandonou sua intenção de atacar Roma e rumou com seus exércitos para o norte, onde morreu pouco depois. Dá uma Leão... pausa aí, pastor. Dá uma pausa. Meus irmãos, vocês vão notar nas literaturas dos grandes historiadores que eles vão mostrar o seguinte: olha, o Papa, ele realmente se torna uma pessoa influente, ou seja, o bispo de Roma, quando os ventos eram favoráveis. Quando não eram favoráveis, eles não conseguiam fazer muita coisa. Como na última aula nós mencionamos, o mundo em que eles viviam, principalmente ali no Ocidente, estava caótico, estava deplorável. A questão dos bárbaros tinha realmente fragmentado todo o Império
ocidental. Então, ao mesmo tempo, eles fizeram um papel de líderes provisórios, já que o próprio novo rei ou imperador, antes da queda do Roma, no caso, não serviam apenas como fantoches. Depois da queda de Roma, a mesma coisa. Então, é muito interessante que eles acabam fazendo esse papel político, e esse papel, como agora a gente acabou de ver. No entanto, vocês vão notar que quase todos eles, de uma forma geral, principalmente a partir de Leão I, ele tenta, principalmente Leão I, ele tenta impor a sua autoridade. Agora, olha que interessante, aqui é o meu primeiro apontamento. Por que Leão I tentou impor a sua autoridade sobre os outros bispos? Lembrando que haviam 5 patriarcas, ele era um dos. Por que ele tentou impor a sua autoridade? Na minha opinião, é bem óbvio isso. O novo imperador romano, que estava no Oriente, não tinha muito o que fazer. Vocês têm que lembrar, meus irmãos, que o imperador, ele é nada mais do que um líder político. E tem vezes que ele cede para ganhar. Não adiantava ele ficar fazendo frente contra um outro bispo que estava se autoafirmando. Na política é assim. Pode ver, irmãos, o que realmente fazem os políticos? Eles negociam, eles cedem. Muitas vezes o imperador romano do Oriente, vocês têm que lembrar que nesse episódio, Roma já tinha sido dividido, o Império Romano, aliás, entre Oriente e Ocidente, e a capital agora estava em Constantinopla. Então, por que, de fato, nós veremos esse protagonismo em Roma? E muitas vezes essa autoafirmação, e muitas vezes nós veremos uma certa complacência de Constantinopla. O imperador ou os imperadores que virão nos próximos séculos, eles vão acabar cedendo para Roma. Porque eles sabiam que, se eles não fizessem isso, só iria polarizar. E vocês têm que lembrar do seguinte, irmãos, o Império Romano cai, mas o Império Romano do Ocidente cai, mas o Império Romano do Ocidente se mantém firme e vigoroso, e eles não perderam de vista de quererem um dia voltar e dominar o Império Romano do Ocidente. Então, o que você faz muitas vezes? Você cede. Porque o bispo de Constantinopla não tinha, o patriarca de Constantinopla, ele não se ousava se defender como o principal bispo entre todos, porque ali ele já tinha o imperador do lado dele. Essa é a minha opinião. E o imperador, ele também sabia que Roma agora estava sendo liderado não mais por reis, mas sim por um líder religioso. Então, percebam aqui o jogo político entrando em cena na Idade Média ou na Alta Idade Média de uma forma muito grande. Como eu disse na última aula, ora eles fizeram isso porque não tinha ninguém que intelectualmente pudesse realmente fazê-lo, não tinha pessoas sábias, e eles, aqui, a gente tem que dar a mão à palmatória, que os monastérios eram centros praticamente acadêmicos, que formavam as pessoas, tanto no ensino geral, quanto na filosofia e na teologia. Então, eles eram as pessoas mais preparadas diante daquele mundo bárbaro. Por outro lado, o que acontece é que o Oriente sabia disso. Então, percebam como a política vai dar o tom de toda a Idade Média. Ponto passivo. É a minha opinião. Né? E aqui, agora, quando a gente tem textos como esse, a lenda, né? Átila era visto como o chicote de Deus, e quando, no caso, o próprio Leão I, eles se aproximam para falar com Átila, junto dele aparecem Pedro e Paulo, e ameaçando Átila com uma espada. Isso daqui, meus irmãos, a gente vai ver já no outro texto, das fraudes pias. Ou seja, daqui em diante vão surgir muitos textos e contos e fatos extra-bíblicos, um mix de cultura pagã dentro do cristianismo, que mais para frente vai virar tudo dogma papal. Texto papal, validando todas essas bobeiras, entendeu? Então, assim, percebam que
nesse momento aqui, logo no início do texto, a gente viu o quê? Que o Leão ele tenta se impor, mas ele não os outros patriarcas não gostaram dessa ideia. Mas não puderam fazer muita coisa. Tá bom? Tudo bem até aí? Algum comentário, algum acréscimo? Tranquilo? Beleza. Então tá bom. Tranquilo. Continua lendo para nós, pastor Leão, por favor. Leio sim. Leão ainda ocupava o trono episcopal de Roma quando os vândalos tomaram a cidade, em 455. Nesta ocasião, o Papa não conseguiu salvar a cidade das mãos dos seus inimigos. Dá porém, uma pausa aqui. Dá pelo uma menos pausa, pastor. Pois Só não. desculpa ter te cortado, né? Ó, percebam, outrora aqui, né, com Átila, ele vai com uma espada, Pedro e Paulo aparecem, mas agora a história registra o fato. Qual foi o fato? Os vândalos tomam a cidade. Mas e aqui com Átila? Não tomou. Por quê? Porque possivelmente ele, como um grande diplomata, e aqui a gente não pode perder de vista esses fatores, irmãos, todos esses novos líderes que surgem em Roma, eles são líderes muito competentes no que se diz respeito à diplomacia, à negociação, ou seja, então percebam que em 452 os hunos não conseguem, mas agora os vândalos conseguem. E onde entra a espiritualidade agora? Agora não aparece nem Pedro, não aparece nem Paulo, não aparece nem espada, mas os vândalos dominam em 455. Curioso, não? Nessas horas, a história é registrada sem adornos, sem enfeitar o pavão. Percebam, aqui o Justo Gonzalez, quando ele conta há pouco, ele está citando os historiadores. Lembra que eu disse já nas aulas passadas a história dos vencedores, mas agora é a história em si. E por que Leão não fez nada? Já que ele ocupava o trono episcopal e já que ele se autodenominava, né, o representante de Pedro. É porque, de fato, não deu. Há um dado curioso, meus irmãos, os vândalos, inclusive, eles eram tão violentos que aonde eles entravam, eles esquartejavam crianças, eles eram muito cruéis. Quando eles dominam o norte da África, só para vocês terem uma ideia, durante várias décadas, os novos reis vândalos, eles tiveram o intuito de não se misturarem com os povos africanos. Para quê? Para continuar essa etnia bárbara bem da maneira em que eles eram. Mas, com o passar do tempo, os vândalos eles não conseguiram deixar de se misturar e acabaram se misturando com os povos africanos. Mas olha que interessante, né? Então, dentro dos bárbaros, os vândalos tinham protagonismo de muita crueldade. E aqui eles conquistam Roma, tá bom? Continua para a gente, pastor. Porém, por favor. Joia, vamos lá. Me perdi aqui no livro. Porém, pelo menos foi ele quem negociou com Gensérico, o chefe vândalo, conseguindo que ele proibisse incêndios e assassinatos. Apesar da destruição causada pelos vândalos ter sido grande, ela poderia ter sido muito maior se Leão não tivesse intervindo. Tudo isso nos mostra que, em uma época em que a Itália e boa parte da Europa Ocidental estavam atoladas no caos, o papado preencheu o vazio, proporcionando certa estabilidade. Dá uma pausa, pastor, por favor. Por favor. Olha, percebam, irmãos, então, notem, irmãos, aqui, no caso, a gente vê que ele faz um papel de um diplomata, ele chega, conversa e ele intervém. Então, percebam, eles preenchem o espaço. Que espaço? O espaço ficou vazio. Então, lembram que na última aula eu fui muito enfático falando do contexto geral e eu mencionei que aquilo que era para ser uma exceção virou uma regra. Os pastores, na sua história, os líderes, os sacerdotes, os profetas, em alguns momentos de caos, eles acabam ocupando certos espaços. Mas no devido momento, quando as coisas se ajustam, eles voltam para o seu papel e para o seu ofício e deixam com que aqueles que são líderes, né, no caso, políticos, civis, tomem o seu protagonismo. Então, perceba que aqui, mais uma vez, não esqueçam
disso que os nossos autores registram. Eles preenchem o espaço vazio. E é um espaço vazio que, na Idade Média, vai ser muito frequente. Até porque, meus irmãos, mais um detalhe, os bárbaros, de uma forma geral, eles eram muito soldados muito exímios, mas eles eram muito territorialistas também. Então, entre os bárbaros e as suas etnias, geralmente eles não se uniam, né? Por exemplo, os hunos, eles não se uniam com os bárbaros, raramente havia essa união, porque se os bárbaros, de modo geral, vândalos, hunos, se unissem, meus irmãos, possivelmente nasceria um império muito forte ali no Ocidente. Mas eles não têm essa característica. Eu aprendi com um grande jurista brasileiro, Ives Gandra. Ives Gandra, é isso mesmo o nome dele? Júnior, me recorda? Juiz brilhante. Ives Gandra Martins. Isso. Eu nunca tinha notado isso, é óbvio, e também não é dentro da minha área de atuação. Ele, numa entrevista falando sobre o povo brasileiro, ele falou assim que os portugueses, eles guerreiam entre eles, mas continuam unidos, e nós brasileiros temos essa característica. Nós brasileiros, por descendermos em grande parte, não só a questão da língua, mas o povo e a dominância da raça portuguesa sobre nós, há uma característica nossa, a gente morre entre nós, mas nós não nos dividimos, nós nos mantemos juntos. Já os espanhóis e todos os demais povos da América Latina, podem ver, os latinos, assim como os espanhóis, eles têm muito essa questão da divisão étnica. Eles criam um grupo, uma cidade, e aí eles criam uma independência. Podem ver, em toda a América Latina é dividida. Eles falam espanhol, mas eles não são unidos. Eles são unidos pela língua, mas são países distintos. Já nós, brasileiros, não. Então, percebam que o Império Romano tinha essa característica de estar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. Já os vândalos representam muito bem essa característica latina, dessa fragmentação. São vândalos, são parecidos, a sua grande maioria a gente viu e aprendeu que são germânicos, mas eles são divididos, são grupos, né? E até hoje são assim, né? Os seus descendentes, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Beleza? Beleza. Então, continuando, desculpa, pastor, você parou aqui, estabilidade, ele preencheu o vazio. Isso que eu queria destacar, Isso. né? Agora, continua para aí. Essa foi a principal razão. Joia. Essa foi a principal razão porque os papas da Idade Média alcançaram um poder que os patriarcas de Constantinopla, Antioquia ou Alexandria nunca tiveram. É muito claro. Já que eles ocupam o espaço, e aí talvez, mais uma vez, porque o imperador romano que estava ainda lá governando no Oriente, ele cedia, claro que ele vai ceder. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Num pensamento político, você continua tendo vínculos que se aproximam, porque numa eventual oportunidade, você conquista aquele espaço. Se Constantinopla era católicos ortodoxos, e o Papa, no caso agora que está em Roma, ou o novo patriarca de Roma, ele é também ortodoxo, continua tendo contato os dois. Por quê? Dessa forma, mais cedo ou mais tarde, em algum momento, você une as forças, você continua trabalhando em sincronia. É assim que é a política. Você se une pelos pontos de coesão, não pelos... Você não vai trabalhar nos pontos de pensamento contrário. Então, Constantinopla, o imperador, ele se considerava o bispo dos bispos, tinha ali o patriarca que estava em Constantinopla, ele estava debaixo de todo o guarda-chuva dele, mas lá no Oriente, no Ocidente, não tem problema, deixa o Papa lá. O Papa continua lá, e eu continuo tendo esse intercâmbio, porque, querendo ou não, continua a mesma fé, continua ainda os mesmos valores,
mesmo que os bárbaros estão agora vindo, e vocês verão nas obras e nas literaturas que, tanto do Justo Gonzalez quanto dos demais livros que eu sugeri, que os próprios reis bárbaros, quando eles dominam, aqui eles tornam cristãos, mesmo eles sendo arianos, eles vão pedir a bênção do imperador de Constantinopla, ou seja, é política, meus irmãos, é política, é acordo, é negócio, defender as fronteiras. Podem ver que nós vamos trabalhar muito pouco, mas com a invasão dos muçulmanos, há uma união ainda muito mais forte, porque, irmãos, temos que lembrar aquilo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, na política é assim. E a gente tem que fazer a leitura agora da Idade Média como uma grande leitura geopolítica, com viés religioso. É assim. Ah, pastor, mas perdeu a beleza? Não. De fato, é ruim mesmo. Mas é assim que a gente tem que fazer a leitura, tá bom? Então, por isso que Roma acaba tendo protagonismo e os outros patriarcas não têm. E com o passar dos anos, os outros patriarcados de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém, eles perdem o seu destaque e vai ficar só os dois patriarcas. É óbvio que vai ficar só os dois. E é por causa de uma questão política. É religiosa? É, mas você tem que lembrar que a Idade Média aqui era a religião que sustentava esse novo formato do império, seja ele do Oriente ou seja do Ocidente. Então, era interessantíssimo você estar atrelado a eles. E por isso que eu disse logo de início que, na minha opinião, o romanismo nasce especificamente por causa da política, ponto. E eu poderia dizer aqui até geopolítica, tá bom? É a dominância geopolítica, tá joia? Beleza, meus irmãos? Continuando, então, meu irmão, pode continuar lendo. Leão, porém. Pode continuar, pastor Johnny, aqui. Leão, porém, não baseava a sua autoridade. Por favor. Desculpa, eu estava lendo e o microfone estava fechado. Vamos lá. Leão, porém, não baseava sua autoridade somente em considerações políticas. Para ele, a autoridade do bispo de Roma sobre todo o restante da igreja era parte do plano de Deus. Jesus Cristo dera a Pedro as chaves do reino. E a providência divina levara o velho pescador à capital do império. Pedro era a pedra sobre a qual Jesus Cristo prometeu edificar sua igreja. E por isso, quem quisesse construir sobre outro fundamento, estaria edificando sobre a areia. Foi a Pedro que o Senhor disse diversas vezes: apacenta as minhas ovelhas. Tudo isso que as Escrituras dizem sobre o líder dos apóstolos também vale para seus. Consequentemente, a autoridade do Papa não advém simplesmente do fato de Roma ser a antiga capital do Império, nem do fato de, na época, não haver em todo o Ocidente quem pudesse dirigir o destino da sociedade, mas era parte de Deus que existia, pois as portas do como vemos em os principais a favor da autoridade. Deu uma travadinha, pastor, mas deu para a gente ler e deu para a gente entender. Agora percebam, irmãos, ele aqui se arrazoava como agora o representante, já que Pedro tinha possivelmente ido para Roma e morrido em Roma, ele era o líder sucessor de Pedro e quem, de fato, questionasse, e isso não estava edificando, né, sobre a rocha, e sim sobre a areia, né, como ele mesmo diz, olha só aqui, né, nessa porção, né. Ou seja, e aqui eu digo, por que me fazendo essa pergunta, irmãos? E por que o imperador nos dias de Leão I, o imperador de Constantinopla, não chegou e falou, não é assim? Aí eu pensei, é claro, é geopolítica. Tá bom, sou líder? Tá bom. Só que eu sou líder sobre você. E aqui a gente vai conduzindo as situações. Eu, como grande imperador, e você como mais um líder, e a gente vai trabalhando. Essa é a minha dedução, tá, meus irmãos? É a minha dedução. Tudo bem?
Então, beleza, meus irmãos, até aí? Algum comentário, algum acréscimo? Né? Não. Sobre Leão, nós não temos muitas coisas, né? O que nós teremos mais será sobre, de fato, Gregório o Grande, tá bom? Bom, Júnior, quer ler para nós agora? Você consegue ler, Júnior? Sim. Por favor, pode fazer uma leitura? Isso, os sucessores de Leão. Leão deve parte do seu prestígio à sua própria pessoa e parte da circunstância do momento. Sem dúvida, ele era um personagem excepcional. E disse com razão que em sua época não existia quem pudesse se comparar a ele em firmeza de caráter, profundeza de percepção teológica e habilidade política. Porém, tudo isso pode se manifestar graças à situação política em que ele coube viver. Com efeito, Leão foi papa durante um período de relativa anarquia na Itália. Boa parte da sua grandeza residiu em saber preencher o vazio criado por Antioquia. Não, por essa anarquia. Por essa anarquia. Isso. Agora, olha só que interessante, mas eu gostei muito dessas palavras do Justo Gonzalez, né? Olha só como ele qualifica Leão em firmeza de caráter, profundeza de percepção teológica e habilidade política. E o sucesso dele se dá em virtude da anarquia. Bom, ele morre, né? Olha só. Eu vou fazer uma rápida leitura agora aqui, irmãos, para vocês, tá bom? Quando Leão morreu, sucedeu-lhe Hilário, que tinha sido um dos seus principais colaboradores. Este fez tudo o que pôde para continuar a política de Leão, se bem que com menor êxito. Durante o pontificado de Simplício, que sucedeu a Hilário, as condições políticas começaram a mudar. Em 476, você se lembra o que acontece aqui, né? O que acontece em 476? Qual é a queda de Roma? Queda de Roma, opa. Então, ele morre um pouco antes da queda de Roma. Com certeza, se Leão tivesse vivo aqui, não teria evitado também. Concorda? Então, ele acaba tendo esse protagonismo, mas é porque, de fato, ele ocupou um espaço. Mas agora esse espaço já não seria mais dado a quem? Ao bispo, porque agora temos quem? Odoacro, que é quem? O novo conquistador do Império Ocidental, né? Então, em 476, Odoacro, depois o último imperador do Ocidente. Na teoria, isso queria dizer que agora todo o império estava de novo reunido debaixo do imperador que residia em Constantinopla. Na verdade, quem governava era Odoacro e os demais chefes bárbaros, como monarcas independentes, apesar de dizerem que governassem em nome do imperador. Portanto, sempre que esses monarcas eram fortes, faziam sombra ao Papa, esforçando-se por manejá-lo de acordo com as suas próprias intenções. Deixa eu continuar aqui. Opa. Ou seja, se o governante era forte, eles faziam sombra ao Papa, mas quando eles eram fracos, era o oposto. Continuando. Em outras ocasiões, porém, não havia poder político algum capaz de sobrepor ao caos. Então, os papas se viam na obrigação e na oportunidade de preencher esse vazio. Mais uma vez, a questão geopolítica, meus irmãos. Estão entendendo? Olha aqui. Eles passam a preencher, eles passam a ocupar. E por isso que eu disse que a questão do romanismo é política ou geopolítica. E o texto a seguir é bem interessante, olha só. Na época de Simplício e dos seus sucessores, Félix III, Gelásio e Atanásio II, as relações entre os papas e os imperadores de Constantinopla foram bastante tensas, pois os imperadores tratavam de conquistar as simpatias dos monofisistas da Síria e do Egito, e os papas e todo o Ocidente cristão se opunham a esta política. O que eram os movimentos dos monofisistas lá no Egito? Lembra da Capadócia?
né? Lembra da Capadócia, não, da igreja copta do Egito, que eles eram monofisistas? Ou seja, percebam que agora aqui a teologia também tinha a ver com a política. Já que o Oriente era ortodoxo, e já que agora que alguns bárbaros eles eram arianos, eles começam também a se unir com outras teologias que para eles eram mais convenientes. Essa é a minha leitura. Então, o Oriente já não começa a ter embates mais sérios aqui. Como veremos nos próximos capítulos, o monofisismo era uma das doutrinas resultantes da controvérsia cristológica que abalaram o cristianismo de fala grega durante o século V. Se bem que esta doutrina foi condenada oficialmente pelo Concílio de Calcedônia em 451. Ela ainda constava com numerosos adeptos no Egito e na Síria. Como essas províncias faziam parte das mais ricas regiões do Império, os governantes de Constantinopla fizeram tudo que podiam para granjear para si a boa vontade dos monofisistas e que, por sua vez, criou tensões entre os papas e os imperadores. O que aqui o nosso irmão Gonzalez está querendo dizer? Que aqui, mais uma vez, a questão da complacência. Os imperadores, eles tentavam fazer o quê? Eles tentavam agradar a essas pessoas. Por quê? Porque, de fato, a questão aqui era teológica. Então, os imperadores, eles tentavam, mais uma vez, eu digo para vocês, irmãos, eles usaram a religião e usaram o cristianismo como massa de manobra, né? Então, para que fazer uma rixa, como a gente acabou de ver aqui, com os monofisistas do Egito e da Síria? Vamos ter tolerâncias para ele. Essas questões religiosas não são tão interessantes na cabeça de um imperador. Estão entendendo, meus irmãos? E aí a gente vai ver essas tensões, né? E a gente, depois, deem uma olhada aqui nesses outras partes. Leia para nós agora aqui, Júnior, esse parágrafo em 498, por favor. Em 498, quando morreu o Papa Atanásio II, a tensão entre os godos e bizantinos resultou na existência de dois papas rivais. Enquanto os godos e boa parte da população romana apoiava Simaco, que os católicos até hoje consideram como um verdadeiro papa, o governo de Constantinopla sustentava Lourenço. Ou seja, percebam como aqui a gente vai vendo as rivalidades. Pode continuar lendo, Júnior, por gentileza. Nas ruas de Roma houve conflitos armados em que morreram várias pessoas. Uma série de concílios se reuniu para resolver a questão, até que, por fim, Simaco saiu vencedor. Percebam, irmãos, olha aqui. Então, notem que aqui, até hoje, quando você pega na história eclesiástica dos romanos e na história eclesiástica dos ortodoxos, há uma diferença. Por quê? Porque enquanto uns o Papa era esse, para outros o Papa é aquele. Por quê? O que estava em jogo aqui? Era a autoridade espiritual? Não, irmãos, é a geopolítica. E percebam aqui, olha, nas ruas de Roma houve conflitos armados por questões teológicas. Pastor, mas eles estavam brigando aqui não era nem as cruzadas. Meu irmão, a questão é a geopolítica, a política em si. Percebam, irmãos, como o negócio foi degringolando, né? Eu acho que vale a pena a gente ler também esses parágrafos aqui. Leiam para nós, Júnior. Esses dois parágrafos aqui contam uma história bem interessante. Por outro lado, na época de Félix... Os godos invadiram a Itália, sob o comando de Teodorico. Em 493, Teodorico era dono de quase toda a península. Como os godos eram arianos, sempre temia que seus súditos italianos conspirassem a favor de Constantinopla. Por isso, Teodorico e seus sucessores viram com bons olhos a desavença entre os papas e os imperadores, e trataram de fomentá-las. Lembremos-nos também que foi Teodorico que mandou prender e matar Boécio, suspeitando que seu ministro conspirava para trazer de volta o poder imperial. Percebam, olha só que interessante essa citação. A questão ariana aqui já não era mais uma questão teológica, aqui era uma questão geopolítica. Enquanto eles estão em brigas, tem problema, deixa eles brigar, divide para conquistar. Percebam, essa era uma nova fase pelo qual eles estavam vivendo. E de uma outra
forma, os líderes eles estavam se permitindo participar de tudo isso. Percebam que aquilo que aconteceu com o monasticismo lá do deserto, das origens, os primórdios, né, aquilo que chamamos de pais do deserto, os pais da Capadócia, os pais do Ocidente, aqui já era um outro formato. Não era mais o formato de defender a fé. Notem como vai havendo uma certa evolução. A igreja ela é, num primeiro momento e nos primeiros séculos, perseguidas, depois ela passa a ser uma igreja que faz a sua apologia, e agora ela começa a fazer política. E aqui nasce o papado. E aqui a gente vê que eles estão totalmente envolvidos, né? É lamentável, mas essa é a história, irmãos. Continua, Júnior, por gentileza, antes da vitória definitiva. Antes da vitória definitiva de Teodorico, o Papa Félix III tinha rompido relações com o patriarca de Constantinopla, Acácio. Isto é o que os historiadores ocidentais conhecem pelo cisma de Acácio, enquanto os orientais culpam o Papa pelo cisma. Agora, com os interesses de Teodorico e dos seus sucessores, o cisma se perpetuou. Ou seja, percebam, né? Aqui mais uma vez, cismas, quando eles tentam remontar uma história, o romanismo, dizer, não, nós sempre ficamos unidos. Não, meus irmãos, nunca foi assim. Onde se há liberdade, há opiniões contrárias. Mas é que, como aqui a questão é geopolítica, ele recebe um novo contorno, né? Agora, olha só, leia para nós aqui esse parágrafo, Júnior. No começo do rei Godo, Teodorico... No começo... Eu vou ler mais um pouquinho e a gente já vai encerrar, porque no segundo módulo eu quero falar sobre Gregório o Grande. Começou o rei Godo Teodorico se opôs a esta aproximação entre seus súditos e as autoridades imperiais. Porém, mais perto do fim de seus dias, ele começou a suspeitar que os católicos conspiravam para derrubar o governo dos godos e devolver a Itália ao Império. Foi então que ele mandou prender e matar Boécio. Pouco depois, Teodorico enviou o Papa João I como embaixador para Constantinopla. E quando este voltou sem conseguir tudo o que o rei queria, o rei o condenou à prisão, onde morreu. Conta-se que Teodorico estava empenhado a entregar todas as igrejas de Ravenna aos arianos quando a morte o surpreendeu. Olha só, essa citação é muito curiosa. O Godo Teodorico. Então, mais uma vez, olha como aqui o que dá a tônica é a questão geopolítica. E é usar a religião para... Então, perceba que aqui também, de contrapartida, essa conspiração de devolver a Itália ao Império, irmãos, é bem provável que isso tenha acontecido e que, infelizmente, a liderança daqueles dias flertava com isso. Porque, sabe aquela ideia, a nossa vida no Império era melhor os nossos dias. Então, percebam que aqui, quando a gente começa a flertar para coisas pelas quais Deus não nos deu, a gente recebe um novo formato. A gente literalmente sai daquilo que é a verdadeira fé, né? E essa citação final de que Ravenna fica literalmente na Itália, irmãos, ia sendo dado aos arianos, isso é complicado, porque como ainda se predominava ali na Itália os ortodoxos, os arianos eram inimigos mesmo, e aqui faça a leitura geopolítica, eles eram inimigos de fato, não eram inimigos na teologia, eram inimigos para se guerrear, como a gente viu há pouco, que nas ruas de Roma houve conflitos armados que morreram várias pessoas. Ou seja, tudo isso num contexto religioso ali ligado, né? Tá bom, meus irmãos? Leia para nós, Júnior, mais um pouco, a morte de Teodorico. A morte de Teodorico iniciou o ocaso do reino Godo na Itália. Teodorico morreu em 526. Em 535, o general constantinopolitano Belisário já tinha conquistado a maior parte da península. A despeito de se esperar que a nova situação política resultaria proveitosa para o papado, isso não ocorreu. Somente em seus últimos anos de vida, o ariano Teodorico permitiu aos seus súditos ortodoxos que seguissem a sua própria consciência em questões de fé. Agora, o imperador ortodoxo Justiniano
justamente aliado do Papa, impôs ao Oriente o costume oriental de colocar os rendimentos da Igreja nas mãos do Estado. O resultado foi toda uma sequência de papas que não passaram de títeres do imperador e da sua esposa, Teodora. Os poucos que ousaram tentar interromper essa sequência sofreram todo o peso do desagrado imperial. Em meio às controvérsias teológicas da época, alguns destes papas escreveram página triste da história do papado, como veremos no próximo capítulo. Ou seja, meus irmãos, percebam, olha só, o que seria esses títeres? Marionete, né? Então, percebam aqui, havia sim, por parte do imperador, havia sim, por parte dos dominantes, essa questão de manipularem. E havia sim o consentimento por parte daqueles que estavam debaixo de se deixarem ser manipulados, né? E agora, o último parágrafo, para a gente estar encerrando, o domínio bizantino sobre a Itália. O bizantino sobre a Itália, entretanto, não durou muito, como já dissemos antes. O último baluarte, Godo, foi conquistado pelas tropas imperiais em 568, e já 6 anos depois, os lombardos invadiram o país. Seu poderio era tal que, se tivesse continuado unidos, não teria demorado em conquistar toda a península. Eles, porém, se dividiram depois das suas primeiras vitórias, e a partir de então, as suas conquistas foram esporádicas. Em todo caso, a presença dos lombardos e as guerras constantes que esta presença acarretou obrigaram os papas a se ocuparem não só das questões religiosas, mas também da defesa de Roma e circunvizinhança. Quando Justiniano morreu, o Império Oriental começou de novo a decair, e em pouco tempo a sua autoridade na Itália era quase nula. O exarcado de Ravenna, que teoricamente pertenceu ao Império, se viu obrigado a se defender contra os lombardos por conta própria. E aqui, por conta própria. E aqui, o mesmo. E o mesmo podemos dizer que Roma, sob a direção do Papa. Quando Benedito I faleceu em 509, as tropas lombardas assediaram a cidade. Seu sucessor Pelágio II salvou-a, oferecendo aos lombardos alta soma de dinheiro. Além disso, já que Constantinopla não lhe enviava ajuda, Pelágio iniciou negociações com os francos, para que eles atacassem os lombardos pelo norte. Esses contatos iniciais ainda não levaram a ações militares, mas serviram de sinal para o que sucederia várias gerações mais tarde, quando os francos se transformaram nos principais aliados do papado. Agora, percebam, parece, quando nós fazemos uma leitura, apenas uma leitura, né, para cumprir tabela, a gente não nota algumas informações muito importantes. Por exemplo, aqui, meus irmãos, ó. Já que Constantinopla não mandava ajuda, Pelágio iniciou negociações com os francos. Perceba que, olha que interessante. Um papa, um líder de Roma, negociando com os francos. Aí eu te digo assim, Agostinho, Jerônimo, fazia esse tipo de intervenção? Ou eles tinham uma postura mais passiva no que se diz respeito à intervenção política? Percebam, será que Gregório de Nissa, ou melhor, Basílio, Gregório de Nissa, né, Jacóbio, esses grandes líderes do passado, eles tinham uma atuação mais política? Percebam como vai se degringolando a questão política, a questão geopolítica. Os francos aqui, nesse período, a gente tem que lembrar que eles já estavam convertidos, sim, mas agora a gente vê o seguinte, acordos entre um líder religioso e um rei. Então percebam que a mudança da chave foi total. Para aquilo que um dia era uma fé pura, agora era uma fé política ou geopolítica revestida de fé, né? E podem ver aqui que, ó, esses contatos iniciais ainda não levaram às ações militares, mas serviram de sinal para o que se sucederia várias gerações mais tarde,
quando os francos daqui em diante, a gente vai lembrar, irmãos, eles vão ser muito importantes para a história do cristianismo, no caso, o romanismo, é claro, né? E para, vamos dizer assim, impedir os arianos e depois impedir, inclusive, os muçulmanos, tá bom? Mas aqui é mais na questão bélica mesmo, tá bom? Beleza, meus irmãos? Vocês viram que, como eu disse, a questão política e geopolítica corrompeu as bases, né? E aí, a lição que fica para a gente aqui nesse primeiro momento é, daqui em diante, na aula de hoje, não esqueçam desse fator. Ok. A questão política degringolou a fé. O paganismo só deu uma nova roupagem a essa fé politizada. Tá bom? Ok. Gregório Grande tem muitas histórias, a gente vai ler mais um pouco, mas qualquer acréscimo, qualquer coisa que vocês queiram falar, tenham a liberdade também, tá bom, meus irmãos? Beleza? Ok. Tranquilo? Beleza. Vamos Beleza. para o nosso intervalo? Beleza. Vamos. Vamos lá. Então, até já, meus irmãos. Eu vou parar aqui para a gente ir para o nosso intervalo, tá bom?